Sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham um culto poderoso, uma reunião poderosa, e eu tenho certeza que será, tem tudo para isso. É uma reunião que eu aconselho fazer as anotações. Tem muita coisa importante que nós vamos falar aqui nesse domingo. Nós estamos numa sequência de mensagens importantíssimas. Falamos no domingo do dia 20 que Deus quer que nós cresçamos. Domingo do dia 27, diga comigo, transformados pela verdade. Domingo do dia 3, diga comigo, transformados pelos testes. E hoje, crescendo por meio dos testes. Então, olha lá, transformados pela verdade, transformados pelos testes e crescendo por meio dos testes. Ninguém vai passar por isso. Ninguém vai... todos nós temos que passar pelos nossos testes. E os nossos testes são eles que nos promovem. Então nós vamos falar aqui como funciona isso, para que você entenda, e ele traz a resposta, àqueles questionamentos, né? Porque não passamos na medida que estamos, porque não avançamos, porque que não saímos do nível que nós estamos, né? A importância de ser aprovado nos seus testes. Vamos lá. Tiago 1, versículo 12, diz assim, ó, feliz é o homem, diga comigo, que não cede e não pratica o mal quando é tentado. Preste atenção nessa palavra. Feliz quer dizer abençoado, bem-aventurado, honrado. O homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. As nossas tentações, elas são como mestras em teologia, como diz Martim Lutero, ele disse isso, minhas tentações são como as minhas mestras em teologia. Toda tentação é uma oportunidade de fazer o bem. Diga comigo, toda tentação é oportunidade de fazer o bem. No caminho do amadurecimento, e aí que eu preciso que você preste atenção nisso, no caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação, ela se torna um degrau. Ela não é uma pedra de tropeço para que você tropece nela. Não, pelo contrário, ela é um degrau. Quando você se dá conta que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa quanto a errada, porque é isso que acontece, a tentação, ela apenas apresenta uma escolha. Diga comigo, a tentação apenas apresenta uma escolha. Aí a escolha é tua. A escolha é nossa. O que nós vamos fazer? Quando passamos aprovados, é o nosso degrau para o próximo nível.
Quando reprovamos, somos reprovados. É o que determina que nós não vamos sair desse nível. Embora a tentação ela seja a principal arma de Satanás para a destruição, Deus, Ele quer usá-la para nos fortificar. Você precisa entender que tentação e provação têm diferença, tá? Tentação e provação são coisas distintas. Provação, geralmente, ela vem de Deus. Tentação, não. Tentação, nós já pregamos sobre isso ensinando, tem duas portas de tentação, tem duas formas de tentação. Daqui a pouco eu falo sobre as duas. Então, toda vez que nós escolhemos fazer o bem em vez de pecar, nós estamos desenvolvendo o caráter de Cristo, que é o que Ele trabalha conosco, para nos promover, para nos colocar em níveis superiores. E compreender isso, gostaria que prestasse bastante atenção, tá? Para compreender isso, nós devemos identificar as qualidades do caráter de Jesus. E nós vemos isso no fruto do Espírito. Vamos lá, diga comigo. Mas o fruto do Espírito Santo produz esse tipo de fruto, diga aí, em nossa vida. Diga amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Significa o quê? Essas 9 qualidades, elas são uma expansão do grande mandamento e fazem uma descrição de Jesus. São aonde essas qualidades estão, mostra que o fruto do Espírito, o Espírito Santo está agindo ali. É Ele que governa, porque o fruto é produzido através da ação do Espírito. Então, Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos encarnados em uma única pessoa. Ter fruto do Espírito é ser semelhante a Cristo. Aí, vamos lá. Como então o Espírito Santo produz em nossa vida esse fruto com 9 qualidades? Isso é criado instantaneamente? Não. Você acha que o fruto do Espírito, você acorda com ele? Sim ou não? Isso é um treinamento. Isso é um treinamento. O fruto se desenvolve e ele vai amadurecendo lentamente. A próxima fase, e uma das mais importantes verdades espirituais que podemos aprender, é justamente que, vamos lá, se a gente pegar o amor, por exemplo, como é que eu desenvolvo o amor sem que nós sejamos tentados através de pessoas extremamente difíceis, complicadas, que estão ao nosso redor? Como? Como nós podemos desenvolver o fruto do Espírito se não passamos por situações que somos tentados? E exteriorizar as características exatamente opostas. O fruto do Espírito e o caráter, né, do Senhor que é desenvolvido em nós, se desenvolve através justamente dessa oportunidade que surge na tentação.
Às vezes a gente acha, deixa eu dizer uma coisa muito séria, você acha que você é aprovado porque você diz que acredita que você tem fé, porque você vem à igreja, porque você acredita em algumas promessas bíblicas, alguns versículos bíblicos, e não. Porque você vence um desafio financeiro, por exemplo, você vence um problema de saúde. Não, não, as tentações elas são de todas as formas. Então, a escolha que nós fazemos em cada tentação é que vai determinar o resultado final. Qual é o resultado? Então, vamos lá. Se Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor, cuidado. Cadê o amor? Amar gente que te ama é fácil. Não é verdade? Amar pessoas que são agradáveis, que nos amam, não exige nenhum caráter. Não exige. É fácil. Poxa vida, eu amar vocês, vocês me amarem, eu amar meus filhos, é a coisa mais simples. Não tem nem esforço nisso. Mas e amar uma pessoa que não é fácil? E amar uma pessoa extremamente difícil? Então, Deus nos ensina, vamos lá, alegria, que é fruto do Espírito. Deus nos ensina a verdadeira alegria por meio da aflição, quando nós nos voltamos a Ele. Deus faz a alegria, a paz dentro de nós desabrochar, quando em meio a situações que nós teríamos tudo para perder a paz, para não termos alegria, em meio a períodos de caos e confusão, nós nos mantemos nesse posicionamento. Esse fruto está dentro de nós. Então, esses são testes. Esses são testes poderosos. Testes que nos, olha o título, crescendo, diga comigo, crescendo por meio dos testes. Então, é muito fácil a gente ficar tranquilo observando o belo pôr do sol, relaxando durante algumas férias. Maravilhoso, que delícia, né? Viajei, não tem responsabilidade, estou lá na praia, eu estou no campo, estou passeando, não tem muitos desafios. É fácil manter-se tranquilo, manter-se em paz. Mas, e no nosso dia a dia? E com os desafios diários? Como seria isso? Nós aprendemos a verdadeira paz quando nós optamos em confiar em Deus em situações a qual somos tentados a ficar preocupados e temerosos. É aí que a gente desenvolve a verdadeira paz. Da mesma forma, a paciência. Diga comigo, a paciência. A paciência é cultivada em situações nas quais nós somos forçados a esperar. Paciência é esperar. É perseverança. Enfrentando a tentação de nos revoltar por causa do nosso temperamento, do pavio curto. E aí? É aí que muitos fracassam. Olha, eu diria a você, assim, mas, querido, eu bato nisso sem cessar, sem medo de errar. Vocês não fracassam porque alguém não deu oportunidade, ou por falta de chance, vocês não fracassam porque não teve escolaridade, não, vocês fracassam aqui. Aqui, o problema de vocês está aqui. É aquilo que nós falamos a semana passada, o problema não é o problema que você acha que é. Viu? Bispo, estou passando por um problema financeiro gigantesco, não é o problema que você acha que é.
Bispo, estou passando por um problema no meu casamento. Não é o que você acha que é, o problema é outro. A palavra para você é: o problema não é o problema. O problema está aqui. Você não passa nos seus testes. Você não tem essa visão que Deus está trabalhando com você e Ele não pode te promover. Você não pode crescer se você não for aprovado nos seus testes. Testes, tentações ou provações, né? Deus, Ele utiliza a situação oposta a cada aspecto do fruto para permitir que a gente faça uma escolha. Quando surge uma situação diante de nós, ali nós temos uma escolha. O que eu vou fazer com essa escolha? Ou o que eu vou fazer nessa situação? Qual será a minha escolha? Vou revidar, vou falar, vou atacar, vou murmurar? Qual será a minha escolha? Tem sempre aí a liberdade de escolher. É assim, o que nós vamos fazer? O tempo e a sorte pertencem a todos. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Você não pode afirmar, tem gente que diz assim, eu sou uma pessoa tão boa. Ninguém pode afirmar que é uma pessoa boa se você não é tentado pelo mal. O mal é que vai dizer se você é bom. É ali que a gente vai saber se somos bons ou não. Em nossas tentações. Né? Ninguém pode dizer que é fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A gente pode dizer que é fiel se tivemos a oportunidade de ser infiel e permanecemos fiel. Aí é que está. A integridade ela é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. E aí que está. Aí que é construída a integridade. Eu tenho a tentação da desonestidade e eu venço ela. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. E a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Quero parar, mas não paro. Quero desistir, mas não desisto. Quero retroceder, mas não retrocedo. Cada vez que você derrota uma tentação, você torna-se mais semelhante a Jesus e mais apto para o degrau de cima, o nível superior que Ele tem para você. Como a tentação funciona? Vamos lá. É útil nós sabermos que Satanás, ele é absolutamente previsível. Tá? Ele tem usado a mesma estratégia, bem como os truques, desde a criação. É sempre a mesma. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia, que a gente já sabe como as coisas funcionam, né? Todas as tentações, elas seguem os mesmos padrões. Foi por isso que Paulo falou o seguinte, diga comigo, somos bem familiarizados com seus esquemas malignos. Já sabemos como funciona. Já sabemos como tudo funciona. Estamos bem familiarizados. Nós aprendemos na Bíblia que a tentação, ela segue um processo de 4 fases, que Satanás usou em Adão e Eva, com Adão e Eva, e em relação a Jesus também, na tentação de Jesus. Então vamos lá. Anota aí para você. Primeira fase. A primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de nós. A primeira fase da tentação é um desejo dentro de você. É aí que ele busca. Pode ser um anseio pecaminoso, pode ser um desejo de vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado, sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere com um pensamento.
que você ceda a um desejo maléfico ou realize o desejo legítimo da forma errada ou na hora errada. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações, atalhos são tentações. Como funciona o atalho? Eu posso querer acelerar do meu jeito. Não espero em Deus. Posso fazer da minha forma. Estou acelerando o processo. Então, Satanás sempre ele sussurra dizendo assim, ó, quando ele identifica o desejo: você merece isso. Você merece isso. Você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, confortante, vai fazer com que você se sinta melhor. É mais ou menos o fruto, a mesma tentação de Eva. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Tiago fala sobre isso e eu vou mostrar isso para você já já, tá? Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. Por que você acha que ele foi em Jesus e disse assim, na tentação, nos 40 dias em jejum no deserto: transforme esses pães, essas pedras em pães? Porque Jesus estava sedento, com muita fome. Então, a tentação, ela sempre começa, diga comigo, na mente. E não na circunstância onde ela ocorre. Ela começa na mente. Jesus disse assim, ó: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, diga comigo, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, Tiago, ele diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês, que está causando as discussões e as lutas entre vocês. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que está dentro. Porque é assim, né? Você merece, você precisa disso. Né? Como eu escuto, né? Meus anos estão passando, é até uma justificativa para o erro. Meus anos estão passando e eu preciso ser feliz. Que é o grande engano. Não existe felicidade aonde Deus não está, ou naquilo que Ele não tem para você. É por isso que às vezes as pessoas passam tantos anos depois, quando deveria estar descansando, estão recomeçando a vida. Vamos lá, segunda fase, diga comigo, é a dúvida. Qual que é a primeira fase da tentação? Cuidado. Segunda é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Essa é a pergunta. Será que realmente é errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Exatamente como ele disse a Eva. Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo ou em outra época? Não serve só para aquela época?
Deus não quer que eu seja feliz? Hebreus 3,12, cuidado, diga comigo, não deixem os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar do Deus vivo. Cuidado, que isso só vai te afastar. E aí te afastou, vira um caos. Terceira fase, diga comigo, é o engano. Então, Satanás é incapaz de falar a verdade. Ele é o pai da mentira, né? Ele é chamado de o pai da mentira. João 8,44 diz assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Tudo que ele disser será falso ou nada além de uma meia-verdade, é o que ele sempre trabalha. Então, ele oferece a mentira para substituir o que Deus já disse na sua palavra. Satanás diz, como ele disse para Eva, né? Você não vai morrer. Não, fique em paz. Você não vai morrer. Você será mais esperto que Deus, que é o que ele plantou na mente dela. Você pode se dar bem com isso. Você vai sair na frente. Ninguém vai saber. Aí é que está o problema. Eu vou resolver os seus problemas com os enganos. Além do mais, olha a voz que sempre vem. Todos estão fazendo isso. Todo mundo faz. É apenas um pecadinho. Mas um pecadinho é como uma gestação. Uma gestação recente que acabará aparecendo, nascendo, esse filho. E aí é quando nasce a dor. A quarta fase, diga comigo, é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou com uma ideia, nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, ó. Por que é tão importante esse tema? Porque os fracassos na Bíblia e os fracassos hoje, eles acontecem nas tentações ou provações. É aí. O problema está justamente aí. Se você aprender a vencer isso aqui, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém pode impedir o teu crescimento, teu avanço, os projetos grandes que Deus tem com você. Acredite nas mentiras de Satanás e você vai cair numa armadilha. Porque o que tem que prevalecer é o que Deus diz. Por isso a Bíblia fala, cuidado, né? O diabo, ele quer a nossa atenção. A moeda mais importante para ele é a nossa atenção. Por isso que ele fica o tempo todo tentando prender a nossa atenção. Tiago 1, 14, 16 diz, as pessoas são tentadas quando são atraídas, diga comigo, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios, o que está escrito aí? Está aí. Está aí. Pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte.
Repita comigo, não se engane, meus queridos irmãos. Não se engane. Não se engane. Tem duas palavras muito fortes nesse sentido. Não se engane e não se deixe enganar. Porque tem as duas coisas. Não se engane e não se deixe enganar. Supere a tentação, aprenda isso. Compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você consiga superar, né? Então, começando por recusar-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Portanto, você prestar atenção nisso agora, tá? Eles sentem envergonhados tão somente por ter sido tentados. E isso é uma má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. O problema, gente, não é em ser tentado, mas sim cair na tentação. Digo, o problema não é ser tentado. O problema é cair na tentação. Tentado nós seremos o tempo todo. Tentado nós seremos o tempo todo. O problema está no cair. Espera aí, eu fui tentado. Eu estou mal porque eu fui tentado. Não. Você não tem que sentir mal. Tentação não é pecado. Diga comigo, tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Viu? Tentação não é pecado. O problema é você ceder à tentação. De inúmeras formas, tá? Inúmeras formas. De certa forma, você pode considerar até a tentação como uma lisonja. Por quê? Satanás ele não tem de tentar aqueles que já realizam a vontade dele. Esse já é dele. Esse não tem problema, que já está sob o domínio, esse já pertence a ele. A tentação é um sinal de que Satanás, ele odeia você, ele quer destruir os planos de Deus para a tua vida e ele quer sabotar aquilo que Deus tem com você. Ele te odeia. E ele não quer que Deus cumpra na sua vida aquilo que Deus tem como projeto e planos para a tua vida. E a tentação também faz parte da nossa natureza. Nós somos humanos. Nós vivemos em um mundo destituído da presença de Deus, fora da presença. Então, nós não temos que ficar surpreso, abalado ou abatido por isso. Agora, eu quero falar uma coisa bastante... Nós precisamos ser realistas quanto à inevitabilidade da tentação, mas nós não temos como evitá-la. Não temos. Mas a Bíblia, ela deixa claro uma coisa. Até quando ela fala tentação, não é se ela vier, é só quando ela vier. Não é se ela vai vir, ela vai vir, né? Diz aqui, ó, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Tenho que passar, bicho? Como é que você se torna o que a Bíblia chama de mais que vencedor se você não passar? Mais que vencedor é aqueles que vencem tudo. Começando por si, pela sua carne, suas emoções. Então, como falamos, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós,
passou por todo tipo de tentação. Diga comigo, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Você precisa entender que Jesus estava 100% em carne. Ah, mas Jesus era perfeito. Não, Jesus não pecou. Ah, Jesus era Deus. Não, Jesus estava 100% em carne. Jesus nunca errou. Em pecado, não. Mas a gente precisa tirar um pouquinho esse tabu, né? Se você falar assim, ah, Jesus era perfeito. Não, tem coisas que certamente ele não era tão perfeito. Possivelmente, se mandasse Jesus cantar, Jesus possivelmente não cantaria tão bonito. Era um ser humano como eu e você. Então, perfeição não tem a ver com esses dons, com esses talentos, com essas habilidades. Talvez talvez alguns de vocês sejam até mais habilidosos numa conta de matemática rápida do que Jesus talvez pudesse ser. Mas ele venceu o quê? A carne, o pecado, o diabo. E é isso que fez dele um vencedor. Até porque chorar ele chorou. Ele teve aflições. Ele suou, transpirou gotas de sangue, de aflição. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele foi tentado por Satanás, mas venceu, superou. Martinho Lutero, ele disse uma coisa importante, diz assim, você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho nela. Entendeu ou não? Você pode impedir, você não pode impedir que eles voem. De vez em quando até você é presenteado com bombardeio aéreo, não é? Mas daí a fazer ninho na sua cabeça é outra história. Você não pode impedir que o diabo venha sugerir pensamentos, mas pode escolher não mantê-los, ou agir segundo eles. Pensamento pode vir? Pode. Mas você toma a decisão que você não vai agir de acordo com eles. Você vai combatê-los. Muitas pessoas não sabem a diferença entre atração física ou estímulo, né? Atração física ou estímulo sexual e desejo sexual ilícito. Não são a mesma coisa. Deus fez cada um de nós um ser sexual, isso é bom. Atração e estímulo são reações naturais e espontâneas à beleza física. É natural. Enquanto o desejo sexual ilícito é uma atitude deliberada e decidida. Aí que está o problema. O desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer em seu corpo. Aí que está o problema. Eu já falei sobre isso, né, sobre os exemplos. Vem cá, querida, por favor. Vamos citar um exemplo aqui. Vai lá, Liliane. Vamos supor que eu estou vindo no caminho aqui e a Liliane está vindo ali. Estou vindo, olhei, Liliane é uma moça bonita. Bonita essa moça, hein? Linda. Normal, né? Sim ou não? Volta de novo. Meu Deus, que moça linda. Até aí tudo bem, certo? Agora, vem Liliane, vamos com outro clima aqui, Liliane. Olha para mim, Liliane.
Já mudou, né? Agora eu já sei até que a Liliane passa nessa rua. Agora eu já venho já preparado. Oi? Né? Já mudou de figura. E aí, isso aqui, nós já avançamos muito. Já partimos para um outro nível. Se isso não foi interrompido aqui, qual é o problema? O desejo sexual ilícito é a escolha de cometer em sua mente o que você gostaria de fazer em seu corpo. Pode, querida. Você pode ser até atraído ou mesmo estimulado, mas sem escolher pecar, pela cobiça sexual. Por isso que a Bíblia fala que um pecado pode ser concebido sem ser praticado. O que significa isso? Você só não teve a oportunidade, talvez, mas se tivesse tido, teria praticado. E aí está o problema. Muitas pessoas, principalmente os homens, eles se sentem culpados quando os hormônios que foram dados por Deus funcionam. Quando sentem, né? Quando veem uma pessoa bonita, uma pessoa atraente, e presumem que o desejo, ele é ilícito. Aí é que está a questão. O problema não é o que acontece com a gente. O problema é como nós reagimos. Como é que nós vamos lidar com isso? Como nós vamos tratar isso? Vamos alimentar? Vamos estimular? A atração não é desejo sexual ilícito, até que você começa a insistir nisso. Aí sim. Aí que está o problema. Quando você insiste nisso. Quando você não corta ali. Uma pessoa, ela pode tentar te chamar a atenção. Exemplo aqui, às vezes, se eu desse outro exemplo aqui, de repente a Liliane começa a me chamar a atenção. E aí, eu percebo, né, que a Liliane está me chamando a atenção. A Liliane é uma mulher bonita. Eu preciso fazer o quê? Preciso me afastar. Preciso cortar. Eu não vou esticar. Vai cortar o mal pela raiz. Tira o foco. E se isso persistir, eu preciso entrar para a oração forte. Porque é aí que estão as desgraças, as destruições e as reprovações. É possível o diabo tentar, usando alguém de várias maneiras, para estimular você a ceder? Mas a decisão é sua. É só a gente voltar na situação, no exemplo de José. A mulher de Potifar dizia todos os dias a ele: deite-se comigo, deite-se comigo, deite-se comigo. E o texto diz que ele passou a fugir dela. Aí tem uma coisa muito importante. Bispo, por que o senhor está falando sobre isso? Isso pode estragar o plano de Deus na minha vida? Totalmente. Totalmente. Isso pode interromper? Pode. Totalmente. Por quê?
Porque, primeiro, o pecado, né? O diabo, ele tem acesso. Eu ignorei o que Deus falou. Eu ignorei os ensinamentos do Senhor. Eu não resisti, eu não combati, eu não fechei essa porta. Eu preciso identificar quais são as minhas inclinações. Todos vocês têm as inclinações de vocês. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando você se torna um filho de Deus, Satanás, você já é um alvo de Satanás. Você já será um alvo de Satanás. Pode prestar atenção que Jesus foi batizado e instantaneamente ele já foi levado ao deserto para ser tentado. Ele se batizou e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, qual era o propósito de Satanás ali? Era fazer Jesus fracassar, que o propósito fosse interrompido, que ele fracassasse no propósito. E se ele cede, ele teria fracassado, ele não teria vencido, e nós não estaríamos salvos. Esse é o problema, né? Nós não estaríamos salvos. Então, passa aqui, por favor. Quando nós sentimos que algo está acontecendo, nós precisamos imediatamente entrar em guerra. Oração. Batalha. Nós precisamos orar. Nós precisamos, às vezes, nem dá tempo de você fazer uma oração extensa, mas você faz uma oração objetiva. Livra-me, Senhor, guarda-me, dê força. Porque tem situações que não dá tempo, né, de você fazer aquela oração longa, aquela oração dedicada, mas tem situações que você fala: Senhor, me dê força. Senhor, teu sangue tem poder sobre a minha vida, teu sangue tem poder sobre a minha mente, teu sangue tem poder sobre o meu coração. Não, Senhor, me fortalece, me levanta. Eu quero fazer as escolhas certas. Por que isso, gente? Nunca se esqueça do que nós falamos recentemente sobre portas abertas. Quando você cede às suas tentações, você abre portas para o mal, e para ele não vai agir em uma única área da sua vida. Ele vai agir em todas. E quando você abre uma porta para ele entrar, ele vai tentar atuar na sua descendência. A sua descendência é um alvo. Ele vai tentar atingir sua descendência. Então, nós precisamos aprender a fugir de circunstâncias que nos farão tropeçar. Nós precisamos fugir daquilo que são as nossas inclinações. Inclinações, eu falo já o que quer dizer isso. Pedro diz o seguinte: estejam alertas. Diga comigo: o diabo está pronto para atacar. E o que mais lhe traria, o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los. Qual a palavra que está aqui, por favor? Seria pegá-los o quê? O que é cochilar? Distraídos. Distraídos. Ele só destrói quando você está distraído. Ele só entra quando você está distraído. Distração espiritual. Então, faz umas anotações importantes aí que eu vou te ajudar. Pergunte a si mesmo. São perguntas que você vai fazer para você e você vai parar e responder depois. Quando sou mais tentado? Quando? Quais os momentos? Em qual dia da semana você é mais tentado?
É mais ou menos assim, tem pessoas que dizem assim, eu no final de semana é uma luta para mim. No final de semana é uma guerra. Que hora do dia? Que hora? Você sofre tanta tentação? Somente a hora que você está sozinho? Obrigado. Onde sou mais tentado? Aonde você é mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Em um bar? No aeroporto? Ou em um hotel fora da cidade? Pergunte também, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Quando eu estou só? Pergunte também, como normalmente me sinto quando sou mais tentado? Pode ser que quando você está muito cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Talvez seja quando você está magoado, zangado. E aí você está magoado, zangado, você aperta o botãozinho, né? Que botão, bispo? O dane-se. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Está com a mente preocupado? Olha o que eu vou falar agora. Ou após um grande sucesso. Você tem isso também. Que aí agora eu sou o cara. Né? Quando? Momento de elevo espiritual. Você deve identificar seu padrão característico de tentação. Eu diria a você, essa é uma das reuniões mais importantes para quem quer vencer. Estou dando detalhe. Se você não souber lidar com isso, você não vence. Desculpa, não vence. É evitar, identificar, melhor dizendo, o seu padrão característico de tentação. Então, se preparar para evitar tais situações tanto quanto possível. Você já sabe que é uma fraqueza que você tem? A Bíblia diz continuamente para nós nos prevenirmos, prepararmos para enfrentar a tentação. Tenha o capricho de responder a si mesmo, anotar, guardar no coração, mantendo atenção nisso. Vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz assim, ó, não dei ao diabo, diga comigo, oportunidade para tentar vocês.
Não dê oportunidade. O planejamento sensato reduz a tentação. Conselho de Provérbios diz assim, ó: pense bem no que vai fazer, todos os seus planos darão certo. Então, faz um planejamento. Vai me pegar nisso, não. É aí que você me pega, você não vai me pegar mais. É aí que eu vivo tropeçando, não vai me pegar mais. Provérbios 16, 17, diga comigo: as pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua. Cuidado. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta, 24 horas de emergência. Está ligado o tempo todo. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Salmo 50 aqui diz: e clame a mim no dia da angústia. Diga comigo: eu o livrarei e você me honrará. Olha que lindo. Você vai honrar a Deus com isso. Sabe, eu disse, nós podemos chamar isso de oração, aquela oração rápida e objetiva, socorro, SOS, Senhor me ajuda, Senhor me dê força. Quando bate a tentação, você não tem tempo para aquela oração extensa, mas você pode dizer já rapidamente: Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim. Nós vemos Daniel, Davi, Pedro, Paulo e tantos outros na Bíblia com esse tipo de oração instantânea, pedir ajuda no momento de aflição e Deus socorrer. Então, o que nós aprendemos? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quais são as inclinações que você tem? Quando nós falamos de inclinações, nós falamos dos nossos pontos fracos. Existem coisas que são pontos fracos, fraquezas. Você tem que ter isso bem registrado dentro de você, sobre as suas inclinações. O que é que eu tenho como ponto fraco? Vamos lá, dos exemplos que eu citei aqui. Bispo, eu bebia. Eu tinha um problema sério com a bebida. Então, querido, você tem que fugir desse ambiente. Você tem que fugir desse ambiente. No meio de amigos, rodas, bar. Bispo, eu tenho um problema sério, atração por pessoas, por homem, mulher. Então você foge dessa situação. Eu, por exemplo, eu falo e vou deixar esse conselho para você. Homens e mulheres. Por exemplo, na igreja, a gente proíbe dar carona. A não ser que seja um casal. Pastor, obreiro, é proibido de dar carona. Por quê? Porque você dá carona para uma pessoa, um homem dá carona para uma mulher, é um perigo. É um perigo. Se existem pessoas que já estão com problemas, pessoas que o relacionamento está desgastado, pessoas que já têm uma tendência natural, tem que fugir disso. Você não vai se meter nesse tipo de situação, porque vai dar problema. Vai dar problema. É aí que o diabo, ele tenta. Por isso, a gente tem trabalhado tão forte. Não falta quarta-feira, não.
A gente está trabalhando tão forte no cultivo familiar. Não falte, porque isso vai te fazer falta. E um lar ajustado, um casamento ajustado faz toda a diferença. Toda a diferença. O casal tem que se ajustar, tem que falar a mesma língua, tem que se amar, tem que cuidar, investir, né, no relacionamento, investir de um modo geral. Por quê? Como a Bíblia diz, quem bebe da sua própria fonte não tem sede não, querido. Está saciado. Quem bebe da sua própria fonte está saciado. Quer dizer, eu tenho aí a minha fonte para saciar a minha sede. Não adianta você vir com uma garrafa de água e me dar, porque não estou bem. Estou saciado. Amém? Então, biblicamente, é assim que funciona. E isso é para uma vida vitoriosa. É para uma vida vitoriosa. E aí, por isso que o diabo trabalha de uma forma tão agressiva para desajustar, né? Para desajustar tudo. Casais desajustados, filhos desajustados, e vai virando. Aí, se eu voltar um pouquinho aqui, volta, por favor. Se eu voltar nos exemplos que eu dei, no momento nos momentos de cansaço, estresse, nos momentos de nervosismo, irritabilidade, está solitário, entediado, deprimido, sob pressão, magoado, zangado. É um alvo. Mas quando a gente está ajustado, alinhado, bem espiritualmente, o Espírito governa, fruto do Espírito está, o casal feliz, ajustado, bem. Não adianta oferecer o que você não tenha necessidade. Não é verdade? Vai me oferecer o que eu não tenha necessidade? Não tem. Está suprido. Não tem essa necessidade. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Mas sim, alguém, isso que eu dei para vocês, você vai parar e responder depois, tá? Vai parar e responder. Isso vai fazer toda a diferença para você identificar e começar a fechar esses pontos aí. A carne, ela escraviza, viu? Ela escraviza o homem, ela domina e ela faz dele um escravo. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Deus, Ele está esperando para nos ajudar a vencer, a derrotar essas tentações. E às vezes não acontece porque não pedimos ajuda com mais frequência, não dedicamos oração a isso, né, falando com franqueza. E, sinceramente, às vezes tem gente que não quer ser ajudado nisso. Tem gente que não quer. Eu disse uma coisa quarta-feira, e preste atenção, sexta-feira. Vamos falar de oração. Diga comigo. Samuel nasceu porque Ana orou. Isaac nasceu porque Abraão orou. Jacó nasceu porque Isaac orou. O mar vermelho foi aberto porque Moisés orou. Elias clamou, fogo do céu desceu, porque Elias orou. Parou de chover, voltou a chover, porque orou. Ezequias venceu Senaqueribe, que era um adversário poderosíssimo, porque orou, correu para o templo para orar. Ezequias foi curado de uma enfermidade mortal, porque orou.
Pedro foi salvo de se afundar porque orou. O mundo espiritual se moveu para responder e trazer a resposta da oração de Daniel. O mundo espiritual entrou em guerra porque Daniel orou. E eu poderia dar uma lista gigantesca como dei. Vai lá para o culto de sexta-feira, assiste ele depois. Isso significa o quê? Se você não orar, a sua vida não muda. Sem oração, nada muda. Nada acontece, de coisas pequenas a coisas grandes. Por isso que o Senhor diz, olhai, olha a palavra, ó, olhai, vigiai e orai sem cessar. Sem cessar. Há momentos que nós ficamos envergonhados de pedir o auxílio de Deus. Parece que nós cedemos às tentações várias e várias vezes. Mas a verdade é uma só, Deus jamais se irrita. Ele não se irrita, Ele não se aborrece ou perde a paciência enquanto nós nos voltarmos para Ele. Eu sei que às vezes tem pessoas que a guerra é grande, tem um passado sem limites, tem um passado dominado totalmente pela carne, pelo diabo. Você vai enfrentar uma guerra, vai ser uma guerra grande. Então, o problema não é você sentir, muitas vezes tentado, aquela guerra interna, aquele sentimento, não. Por isso que eu tenho que buscar a Deus. Eu não posso viver cedendo a ela. Eu tenho que vencê-la. O Senhor nos ajuda e é o único que pode nos ajudar nisso, porque é uma guerra interna, espiritual. Por isso, tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia e encontramos graça sempre que precisamos de o amor de Deus não se esgota, gente. A sua paciência dura para sempre. A Bíblia diz isso. Por isso que às vezes até quando a gente erra, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa erra é a acusação. E aí o acusador chega para acusar e fazê-lo sentir vergonha e querer fugir da presença do Senhor. É aí que está o problema. Esse é um erro. Não, aí é que eu devo me voltar para Deus. Aí é que eu devo correr para a presença do Senhor. Não é, eu sinto vergonha, agora eu fujo da presença do Senhor. Não, eu sinto vergonha, agora eu corro para a presença do Senhor. Esse foi o exemplo de Davi, né? E a verdade é que se a gente clamar por ajuda a Deus, é como o perdão. Quantas vezes você deve perdoar? 7? 70 vezes 7? Ao mês? Ao dia. Então a mesma coisa, Senhor. Está pronto a nos perdoar quantas vezes for necessário, ao dia. Agora eu tenho que buscar, eu tenho que orar por isso. Todas as pessoas são tentadas e ainda continuam, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Diga comigo, quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. É motivo de felicidade, povo. Venci essa tentação. Venci essa tentação. Venci mais essa tentação. Lembre-se que toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem, tomar a decisão certa. Toda tentação. Agradar a Deus mostrando a nossa fidelidade. É isso que a tentação produz como oportunidade. Deus abençoa aqueles que suportam com paciência as provações e as tentações.
Diga comigo. Suportam com paciência as provações e... Então vamos lá, eu falei que ia falar um pouquinho sobre isso. Provação, diga comigo, vem de Deus. Tentação do diabo e dos próprios desejos. Então o diabo, por isso que o alvo dele é os desejos. Então está aqui, ó. Paciência. Suportam com paciência as provações e as tentações. Depois receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Por isso que eu preciso estar atento com esses maus desejos, porque é aí que o diabo vai tentar pegar. É justamente aí. Por isso que fica a pergunta para você. Qual a virtude do Espírito Santo você percebe que precisa desenvolver? Qual a virtude, bispo? Lá do começo do sermão. Qual a virtude do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual? Tem gente que vai falar assim, todas. Todas, bispo. Então, busque. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. O diabo só mata, rouba e destrói. Não dê lugar ao mal. Guarda o que você tem com zelo. Apocalipse diz assim, ó. Lê aqui comigo. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Este é outro respaldo bíblico que me faz acreditar que aqueles que têm vencido o mundo, a carne, o pecado, não vão passar pela grande tribulação. Olha como é claro. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diga comigo, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Inclusive, colunas, vocês que estavam aí quinta-feira, essa é uma mensagem que o Senhor trouxe para nós. Gravarei, sobre ele o meu novo, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Diga comigo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Essa mensagem hoje, ela nos prepara. Essa mensagem nos habilita. Ela nos prepara para vencermos todo tipo de tentação ou provação. É isso que esse tem sido o problema onde muitos acabam fracassando. E a questão é que Coríntios 10, 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Diga comigo, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não, Ele não permite nada além do que você pode suportar. Nada. Nada. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar. Isso significa que nós vamos fracassar se não colocarmos em prática o que está escrito. E Deus nos chamou e nos deu poder para vencer. Tentador é o diabo, gente. Ele é o tentador. Quando chega a tentação, tem um propósito. Quando o diabo chega para tentar, ele quer fazê-lo fracassar. Ele quer destruir, ele quer roubar. Pega todos esses pontos, para que nunca mais ele tenha poder sobre a tua vida. Responda a você depois, com muita seriedade, com muita reverência. Você vai lá e vai responder todas essas perguntas. Quando sou mais tentado? Qual o dia da semana? A que hora do dia? Onde eu sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Em um hotel fora da cidade? Pergunte. Quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho? Estranhos? Quando estou... Pergunte também como normalmente me sinto quando sou mais tentado. Pode ser que você esteja cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão, magoado, zangado, preocupado. Ou você seja tentado após uma grande vitória, um grande sucesso. Ou logo após um grande momento espiritual. Você deve identificar isso. O padrão característico de tentação. E se preparar, se fortalecer nisso. Evitar essas situações. A Bíblia nos ensina isso. E no mais, é o Espírito Santo na tua vida. É o Espírito Santo produzindo o fruto dele. E o fruto é amor, paz, alegria. É domínio próprio. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Fala com ele.
Peço ao Espírito Santo que te fortaleça. Peço ao Espírito Santo. Essa é uma mensagem para... Esse é um treinamento para você hoje. Esse é um treinamento para que nunca mais o diabo tenha acesso à tua vida. Esse é um treinamento para que ele nunca mais te roube. Esse é um treinamento para que ele não encontre mais lugar para te pegar. Acabou. Acabou. Não, o que era um ponto fraco para você será transformado num grande ponto forte. Num ponto poderoso na tua vida. Não me pega mais nisso não, Satanás. Não vai roubar o que Deus tem comigo, não vai roubar a minha paz, a minha alegria, a minha família, o meu casamento. Não vai roubar a minha prosperidade. Não vai roubar os planos poderosos, a materialização dos meus sonhos. Não vai roubar, porque a partir de hoje você não me pega mais. Não tem mais poder sobre a minha vida. Minha carne não me domina. Não, as minhas emoções não me dominam. Não serei dominado pelas emoções. Não serei dominado pela carne. Não, as tentações não têm mais poder sobre a minha vida. Acabou. 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 Toma decisões. Deus tem coisas poderosas. Família, ajusta o que tem que ajustar. Casais, ajusta o que tem que ajustar. Seja um casal ajustado, alinhado. Convivência abençoada, feliz. E não vai mais te pegar, acabou. Não tem mais poder sobre você. Não tem mais poder. Não rouba mais o teu. Não rouba mais a tua alegria. Não rouba mais o processo de grandeza, de vitória que Deus tem com você. Não me pega mais. Fala com convicção, você não me pega mais nisso. Você não me pega mais nisso. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Não tem mais poder sobre a minha carne. Não tem mais poder sobre as minhas emoções. Não tem mais poder sobre o meu temperamento. Não tem poder. Não tem. Não tem. Oh, Espírito Santo, me fortalece. Me levanta com poder, Espírito Santo. Me ergue com poder, Espírito Santo. Eu quero uma unção poderosa. Eu quero discernimento. Eu quero um alto nível de discernimento, Espírito Santo. Não morda iscas. Não aceite ofertas. Parece que muitas vezes vem aquelas ofertas que vai acelerar o processo na tua vida. Não! Fique com o que Deus tem com você. Fique. Obedeça, porque o vencedor, ele vai fazer uma coluna. Será uma coluna no templo e jamais sairá de lá. Ele vai nos guardar. Quem vence a tentação aqui será guardado da hora da tentação. Será preservado da hora da tentação que está por vir sobre a humanidade. Não terá poder sobre a tua vida. Diga a Deus, eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu quero o Espírito Santo reinando, governando. Eu quero o Espírito Santo dirigindo, Senhor, produzindo fruto. Eu quero essas qualidades dentro de mim. Eu quero amor, eu quero alegria, eu quero paz. Eu quero longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu quero, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Nada vai roubar, meu Pai, o propósito que o Senhor tem comigo, o propósito que o Senhor tem na minha vida. Nada. Nada. Fala com o Espírito Santo. Preciso do Senhor, Espírito Santo. Toma a minha vida plenamente, Espírito Santo. Enche o meu coração, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Eu quero ser o vencedor. 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 Eu quero ser o vencedor.
que será uma coluna no templo do meu Deus. De lá jamais sairá. Ah, que coisa linda! A coluna no templo do meu Deus nunca vai sair de lá. Terá um novo nome. Reina com o Senhor, governa com o Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Se fortaleça em Deus. Isso não tem mais poder sobre você. Tua carne não tem mais poder sobre você. O vício não tem mais poder sobre você. O sexo não te domina. A bebida, o cigarro, as drogas não tem mais poder sobre a tua vida. Suas emoções, teu temperamento. Não, você tem o caráter de Cristo. Você tem o Espírito de Deus. Levante-se. Levante-se no Espírito. E diga: Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero virar a página. Eu quero virar a partir de hoje. Chega. A partir de hoje, eu estou imunizado. Não, minha carne não me domina mais. Minhas emoções não me dominam. A infidelidade não tem mais poder sobre a minha vida. Não. A partir de hoje eu sou um homem fiel. Uma mulher fiel. Aleluia. Aleluia. Deixa Ele te levantar com poder. Deixa Ele te encher com poder. Deixa. Deixa. E diga: diabo, eu não serei um fraco. Não, aqui não tem fraqueza. Aqui tem um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Não é alguém perfeito, mas um homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, que quando erra, corre para a presença do Senhor, corre e se humilha diante de Deus. É capaz de dizer: Senhor, eu errei, mas tem misericórdia de mim. Senhor, me levanta, me ergue, Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso viver sem a Tua presença, Senhor. Eu não posso viver sem a Tua presença. Rema shuricanta labashurianda lais. Rema shuricanta labashurianda lais. Enche a Tua igreja, Senhor. Faça dessa igreja uma igreja poderosa. Cada uma aqui é a igreja do Senhor, meu Pai. Levanta com poder, meu Pai. Levanta com autoridade. Levanta, meu Pai, com grande poder a Tua igreja, Senhor. Seja levantado nesta noite, nesta manhã. Seja levantado com poder. Seja levantado, cheio do Espírito Santo. A prova de tentações e provações. A prova. Porque todos os seus testes, você será aprovado. E cada teste você vai subir a um degrau. Cada teste você vai subir a um lugar mais alto. Cada teste Deus vai te promover. Cada teste. Aleluia. Aleluia. Que Ele possa dizer para você: vinde benditos de meu Pai. Você foi fiel no pouco, eu vou colocá-lo no muito. Que Ele possa dizer a você: venha vencedor, porque você guardou a minha palavra, e eu também te guardo da hora da tentação que está por vir sobre toda a humanidade. Ah, que coisa linda! Diga a Deus: eu só não posso ficar sem o Senhor, meu Pai. Não, eu só não posso ficar sem o Senhor. Eu só não posso perder o Teu Espírito, Senhor. Diga a Ele: eu só não posso perder o Teu Espírito, Senhor. O resto é resto. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Levanta a Tua igreja, Senhor. Fortalece, imuniza, blinda a mente. Em nome de Jesus, que você saia daqui com a mente blindada,
com olhos ungidos. Que você saia daqui com ouvidos ungidos. Uma boca ungida. Que você saia daqui blindado, imune a toda e qualquer investida do diabo contra a tua vida. Lembre-se, todas as vezes que ele investir contra você, você só vai lembrar: Deus não permite nada além do que eu possa suportar. Antes Ele dará o escape. Não, você pode suportar. Tem coisas que você vai dizer a você mesmo: não, eu não preciso disso. Não, eu não preciso disso. Porque é aquela vozinha: você precisa disso. Não, para ser feliz você precisa disso. Não, eu não preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. É tudo que eu preciso. Vigia nas 4 fases. Satanás identifica o desejo, então não mostra para ele o desejo. Satanás trabalha para colocar a dúvida. Não, você não tem dúvida, você tem convicção. Você sabe o que está escrito e acabou. Terceiro, ele tenta trazer o engano. E você não vai ficar com o engano, você vai ficar com a verdade. E depois a quarta ele tenta, é a desobediência. Não, eu vou ser fiel até a morte. Obediente até a morte. Ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus. De lá jamais sairá. Jamais. E eu o guardarei da tentação que está por vir sobre toda a terra. Não, você não vai passar porque você venceu. Você venceu. E os projetos de Deus com você é grande. É por isso que o diabo luta para poder destruí-los, sabotar, tentando enfraquecê-lo, enquanto Deus está lutando para fortalecê-lo e quer torná-lo cada vez mais forte. Aleluia. Sustenta o teu povo, Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Peço que esse domingo, Senhor, seja um domingo de um grande fortalecimento, Senhor. Um domingo de grande revestimento. Aleluia. Isso, diga isso a Ele. Diga: a tua presença me sustenta, Senhor. Sustenta, Senhor. Sustenta. Ah, diga a Ele. Aleluia. Nós o invocamos, Senhor.
Nós o adoramos, Senhor. É tudo que nós precisamos. Ah, Senhor. Aqui estamos nós. Aqui estamos nós como igreja do Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, como adoradores do Senhor. Aleluia. 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 Fortalece a tua igreja. Vai derramando, Senhor, do fruto do Espírito sobre cada um, Senhor. Vai derramando, Senhor. Eu não sei qual é o fruto que ela precisa, mas vai derramando sobre ela agora, Senhor. Vai derramando sobre ela agora, Senhor. Qual é o fruto que você precisa? Qual é o fruto que você precisa? Qual é o fruto que você precisa? Qual é? Qual é a virtude? Qual é a qualidade? Em nome de Jesus, receba ela. Receba ela. Receba em nome de Jesus. Receba esse fruto, receba essa qualidade, receba esse dom. Receba. Em nome de Jesus. Você seja revestido pelo Espírito Santo. Revestido. E que frutos poderosos você venha produzir através dele. Aleluia. Senhor, nós chamamos, Senhor. Nós o adoramos. Nós o adoramos. Nós o glorificamos. Bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E que não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Abençoe em nome de Jesus. Receba essa força. Receba essa unção. Receba em nome de Jesus. Receba essa unção. Não abra os seus olhos. Você pode e vai sair daqui revestido, fortalecido, imunizado. Imunizado. Não, tua carne não tem poder sobre você. Ela não tem poder de vencer. E muito menos o diabo. Já foi dado poder e autoridade a você para vencê-lo. Não dê a tua autoridade a ele. Não dê o poder que foi dado a você, não dê a ele. Porque foi dado a você o poder. Saia daqui revestido. Saia daqui fortalecido. Saia daqui totalmente imunizado. E tentações não têm poder sobre a tua vida. E você vai passar por todos os testes de provações que Deus colocar no seu caminho. É o crescimento crescendo por meio dos testes. Diga, eu vou crescer por meio dos testes. Diga, eu vou crescer. Diga, é agora que eu vou crescer. Diga, diabo, eu estou apenas começando. É agora que eu vou crescer. Você perdeu. Você perdeu. É agora que eu vou crescer. Estou apenas começando. Para a glória e honra do meu Senhor. Amém. E graças a Deus para Jesus.